Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula aqui no canal? Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Paula Lopes, aqui do canal Matemática Diferente, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre produtos notáveis. Mas antes disso, não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá? Bem, primeiro nós temos que entender por que esse produto é chamado de notável. O que é uma coisa notável? Uma coisa notável é uma coisa diferente. E um produto notável é porque ele representa perfeitamente a área de um quadrado. Hoje nós vamos ver o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vem comigo. Eu coloquei aqui um quadrado, certo? E dividi esse quadrado em 4 figuras. Uma que eu chamei de quadrado 1, de lado 2 por 2. Uma que eu chamei de quadrado 2, que dá pra gente descobrir as medidas dos lados, porque aqui, ó, mede 5 por 5. O retângulo 1, que tem dimensões 5 e 2. E o retângulo 2, que tem dimensões 5 e 2. Bem, primeiro eu quero encontrar a área desse quadrado inteiro. Eu poderia achar a área total ou a área de cada figura separadamente. Como objetivo a gente descobrir o produto notável, o que é esse produto notável, nós vamos calcular primeiro separadamente. Então, nós vamos encontrar as áreas separadamente primeiro. Vou começar do quadrado 1. Área do quadrado 1. Área de quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, aqui vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Área do retângulo 1. Área do retângulo 1. Área de retângulo, comprimento vezes largura. Então, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, vai dar 10. Área do retângulo 2. Área do retângulo 2, comprimento vezes largura, ou base vezes altura. 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10. E a área do quadrado 2, nós temos 5 vezes 5, que é lado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Certo? Bem, para saber a área total, vai ser área do quadrado 1 mais área do retângulo 1 mais área do retângulo 2 mais área do quadrado 2. Então, vai ser 4 mais 10 mais 10 mais 25. Isso vai ser 4 com 10, 14. 14 com 10, 24, 24 com 25, 49. Certo? Bem, para não ter essa trabalheira toda, Ana Paula, já que são números, eu poderia achar a área de uma vez só, descobrindo o lado do quadradão. O lado do quadradão seria 2 mais 5. Então, bastaria fazer 2 mais 5 ao quadrado, certo? 2 mais 5 vai dar 7. E 7 ao quadrado vai dar 49. Certo? Perfeitamente. Vamos analisar essa conta aqui, tentando associar essa expressão a essa expressão aqui. Da onde que surgiu esse 4 aqui? Esse 4 não foi 2 ao quadrado? Vamos colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. Mais... Da onde saiu esse 10? Esse 10 não foi da conta 2 vezes 5? 2 vezes 5. Mais esse outro 10.
da conta 2 vezes 5. E esse 25 saiu da conta, que foi a área do quadrado, que foi lado ao quadrado. Bem, observe uma coisa. Esse 2 e esse 5 são as parcelas dessa soma. Então, eu posso dizer que esse 2, ele é o primeiro termo dessa soma, certo? E o número 5 é o segundo termo dessa soma. Olha só o que aconteceu. Eu poderia falar essa expressão da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes, olha, o segundo termo, mais 2 vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui, como eu tenho o segundo termo 2 vezes, certo? Eu poderia transformar isso aqui até no 2 vezes essa continha aqui. Eu poderia transformar isso aqui, ó, em 2 vezes 2 vezes 5. Ficaria menor, ficaria quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E eu poderia fazer essa conta sem ter que desmembrar tudo. Ah, Ana Paula, mas isso dá muito trabalho. Muito mais fácil fazer 2 mais 5, 7. 7 ao quadrado, 49. Concordo com vocês. Mas se ao invés do 2, for uma letra M. Se ao invés do 5, for uma letra J. Se no lugar desses números forem letras. Vamos ver como que fica? Vou apagar o quadro e a gente continua os produtos notáveis. Vamos comigo? Então, vamos achar a área do mesmo quadrado. Só que agora, as medidas são algébricas, certo? Aqui vale A e aqui vale B, certo? Então, a área desse quadradão seria A mais B ao quadrado. Correto? A gente poderia resolver essa potência. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B, certo? Aplicando a propriedade distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB, B vezes B, B ao quadrado. Poderíamos juntar aqui, ó, A ao quadrado, mais 2 vezes AB, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Certo? Seria um trinômio. Um trinômio que representaria a área desse quadrado. Ou poderíamos encontrar a área de cada um separado. A área do retângulo 1. A área do retângulo 1 seria A vezes B. Aqui um quadradinho de lado B. Aqui seria um retângulo B por A. Aqui A e aqui A. Então, vamos lá. Área, vamos começar do quadrado para ficar na ordem. Área do quadrado 1. B vezes B, B ao quadrado. Área do retângulo 1. A vezes B. Área do retângulo 2. A vezes B. Área do quadrado 2. A vezes A ao quadrado. Isso aqui ficaria como A ao quadrado, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. E exatamente o que nós encontramos com a propriedade distributiva. Mas tanto a propriedade distributiva quanto achar separadamente dá muito trabalho. Daí a regularidade. O que a gente pode observar? Chamando A de primeiro e B de segundo, eu poderia fazer o quadrado do primeiro, olha lá, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
do segundo termo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui o quadrado da soma de 2 termos distintos. O primeiro caso de produtos notáveis. Um fundamento da matemática muito importante. Vamos treinar com outros exemplos para ver se a gente consegue fazer? Vamos lá? Vamos fazer esses 3 exemplos? Então vamos recapitular. Qual é a nossa regra? Eu vou colocar em símbolo assim, ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ah, Ana Paula, eu prefiro fazer distributiva. Dá para ver que aqui não tem a figura, certo? Ah, eu prefiro fazer distributiva. Não prefira. Não prefira porque depois nós temos que fatorar. Fatorar é uma outra situação. É quando você tem que voltar, fazer a operação contrária. Você tem um resultado e tem que transformar no quadrado da soma ou no quadrado da diferença. Então, vamos tentar usar a regra do produto notável, porque você vai ver que é bem fácil. Então, olha só. Aqui, ó, é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Acompanha comigo, ó. Quadrado do primeiro. Quem é o nosso primeiro? O primeiro é o m. Então, quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? M. Vezes o segundo. Quem é o segundo? 2. Mais quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 2. Lembra do seguinte, se aparecer número, tem continha para fazer. Se for só letra, como foi o nosso primeiro exemplo, armou, acabou. Aqui não, temos números, temos algumas continhas para finalizar. Então aqui, ó, m ao quadrado mais 2m vezes 2, 4m, 2 ao quadrado, 4. Esse trinômio aqui, ele é um trinômio especial. Ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. O que eu chamo com meus alunos de TQP. É um TQP, porque ele representa perfeitamente a área de um quadrado. Isso que é um trinômio quadrado perfeito. É o trinômio, é a expressão de 3 termos que representa a área de um quadrado. Vamos para mais um exemplo? Aqui, ó. 2x é o nosso primeiro e 3 é o nosso segundo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. O primeiro é 2x. Como é um grupinho, né? Eu tenho um produtinho aqui, eu vou colocar entre parênteses. Por que, Ana Paula? Porque é o primeiro ao quadrado. Se eu não coloco parênteses, só o x fica ao quadrado. Então, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 3, mais quadrado do segundo. Pega o segundo e eleva ao quadrado. Tem número? Tem conta. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, mais, aqui no miolinho, ó, multiplica os números, repete a letra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12x. Mais 3 ao quadrado, 9. Lembrando o que a Ana Paula falou? Isso aqui é um TQP. O que é um TQP? Um trinômio quadrado perfeito. Representa perfeitamente a área de um quadrado. Vamos aqui para o terceiro exemplo? Então, nós temos aqui, ó, 5 é o primeiro e 3k é o segundo. Quadrado do primeiro. Primeiro ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é 3k. Mais quadrado do segundo. 3k, como é um grupinho, coloca um parênteses, ao quadrado. Tem número? Tem conta. 5 ao quadrado, 25. Mais, multiplica os números, repete a letra. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30k.
mais 3 ao quadrado, 9. K ao quadrado, K ao quadrado. Lembra que a Ana Paula falou? Nós temos um trinômio quadrado perfeito, um TQP, perfeitamente a área de um quadrado, certo? A área de um quadrado de lado, 5 mais 3K. Trinômio quadrado perfeito, isso aqui é a área de um quadrado de lado, 2x mais 3. Esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito porque ele representa a área de um quadrado de lado, n mais 2. Agora vamos ver como ficaria o quadrado da diferença de dois termos? Vem comigo! Bem, pessoal, agora nós vamos ver o quadrado da diferença. Primeiro, como ainda não sabemos a regra prática, nós vamos fazer usando a propriedade distributiva, porque a menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b. Distribuindo a vezes a dá a ao quadrado. A vezes menos b, mais com menos, menos a vezes b, ab. Menos b vezes a, menos com mais, menos a vezes b, ab. Menos com menos, mais b vezes b, b ao quadrado. Aqui dá para juntar esses dois do meio, ó. Então, vai ficar a ao quadrado menos ab com menos ab, menos 2ab mais b ao quadrado. Aqui nós temos trinômio, certo? Vamos fazer mais um exemplo para a gente poder observar a regularidade. Então, aqui, ó, ficaria 5 menos k ao quadrado, 5 menos k vezes 5 menos k. Aplicando a propriedade distributiva, 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos k, menos 5k. Menos k vezes 5, menos com mais, menos 5 vezes k, 5k. Menos com menos, mais k vezes k, k ao quadrado. Também dá para juntar esse miolinho aqui, ó. 25 menos 5k com menos 5k, menos 10k, mais k ao quadrado. Bem, aqui nós temos outro trinômio. Se vocês observarem esses dois trinômios, eles são bem parecidos com o quadrado da soma. Olha só, quem é o primeiro termo aqui? É o A. O segundo termo aqui é o B. Se eu usasse a regra do quadrado da soma, eu faria quadrado do primeiro, olha lá, A ao quadrado. Só que eu faria mais. Mas como aqui é o quadrado da diferença, eu vou colocar menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Olha! Minha gente, então a regra é praticamente a mesma. Ó, confere comigo. Quadrado do primeiro menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, significa que toda vez que for menos, esse sinal é menos. Então, vamos lá, minha gente. Quem é o primeiro aqui? 2x. Quem é o segundo? 3. Quadrado do primeiro, lembra? Menos, que agora é quadrado da diferença, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, o primeiro é um grupinho, coloca parênteses. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3, mais quadrado do segundo. Tem número? Tem conta? 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, menos, multiplica os números, repete a letra.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12x. 3 ao quadrado, 9. Lembrando que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. É um TQP. É perfeitamente a área de um quadrado de lado 2x menos 3. Bem, o nosso segundo exemplo, o primeiro é 5n e o segundo é 4n. Quadrado do primeiro. Como é um grupinho, coloca entre parênteses. 5m ao quadrado menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro termo, que é 5m, vezes o segundo termo, que é 4n, mais quadrado do segundo termo, 4n ao quadrado. Tem número? Tem conta? Então vamos lá. 5 vezes 5, 25, n ao quadrado, m ao quadrado. No miolinho, multiplica os números, repete as letras. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40, mn. Mais 4 ao quadrado, 16. N ao quadrado, n ao quadrado. Nós temos aqui, então, um TQP, um trinômio quadrado perfeito. E aqui, gente, a gente encerra a nossa aula sobre produtos notáveis, os dois primeiros casos, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença. Só que no final tem paródia. Você achou que eu não ia gravar uma musiquinha para te ajudar? Peguei uma música de Anitta com Marília Mendonça. Amiga do céu, eu vou te ensinar. Vamos embora cantar para finalizar a aula? Vamos lá! Produtos notáveis, eu vou te ensinar. São regras bem fáceis para você memorizar. Produtos notáveis, eu vou te ensinar. São regras bem fáceis para você gravar. Tem o quadrado da soma, quadrado da diferença. E a soma e produto, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Essa é a soma de dois termos. Repete para memorizar. Se você entende do assunto, repete agora o segundo. Caso para memorizar, primeiro ao quadrado, agora menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Essa é a diferença de dois termos. Repete para memorizar. Produtos notáveis, eu vou te ensinar. Gostaram, né? Então, minha gente, a matemática é linda somente aonde? Aqui. Matemática é diferente com a professora Ana Paula Lopes. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau, galera!